Então, boa noite, igreja. Eu agradeço primeiro pela igreja, especialmente pelo pastor Jonas, que eu tenho a oportunidade de falar hoje à noite, de pregar para vocês. E minha oração realmente é que Deus toque nos seus corações, que pelo menos uma coisa você leva para casa e reflete em casa, que o Espírito Santo trabalhe no seu coração também. Isso é minha oração de hoje. E como sou alemão de verdade, pastor alemão, como a Fabiana já falou, eu me esforço de falar claro, pausadamente, que consegue me entender. Qualquer coisa que você não consegue entender bem o que eu falei, depois pode chegar a mim e me perguntar pessoalmente. Eu estou disposto para falar o que eu queria dizer como aquilo. Beleza? Então vamos lá, igreja. Eu convido você agora de abrir suas Bíblias em Romanos capítulo 12, os versículos 9 a 16. O livro de Romanos, capítulo 12, versículos 9 a 16. Eu vou ler a tradução de NVI, que eu entendo melhor. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mau. Apaguem-se o que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm como santos em suas necessidades. Praticam hospitalidades. Abençoem aqueles que perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se como os que se alegram. E choram como os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Amém. Na verdade, podia agora já sair, porque esse texto já fala muito, esse capítulo, na verdade, esse livro fala muito claro para nós de hoje. Mas eu vou levar para vocês 3 pontos que Deus tocou no meu coração. E o primeiro ponto, eu falo, Deus constrói a igreja. Paulo, um dos grandes apóstolos, ele escreveu essa carta sensacional para os cristãos na Roma, naquela época. E a gente sabe também que essa carta provocou a reforma lá na Alemanha com Lutero. Ele foi entendido a graça de Deus através dessa carta. Essa carta tem potencial para livrar nosso pensamento de hoje. Mas nós sabemos também que, primeiro, o Paulo, ele lutou contra os cristãos. Ele odiou os cristãos, ele não queria fazer o que Deus estava planejando com ele. Até Jesus apareceu claramente na vida dele quando ele estava indo para Damasco. E Deus transforma a vida hoje também. Em nosso texto, nós lemos mais de 20 recomendações de Paulo. E muitas vezes, pode ser que uma recomendação provoca um sentimento de defesa em nós, ou seja, quer sobrecarregar nós. Porque já estou me envolvendo aqui na igreja, já estou fazendo obra para o Senhor. Mas Paulo não quer sobrecarregar ninguém. Paulo quer dar para os cristãos lá em Roma um bom e um firme fundamento da fé. Paulo usa essas frases dessa carta para fortalecer a igreja lá na Roma e expor os dons que Deus dá para cada pessoa lá naquela época lá na Roma. E Paulo fala numa clareza, uma sensibilidade, que essa carta chegou na igreja inteira, que todo mundo conseguiu entender o que Paulo queria falar com aquilo.
E Paulo sabe, quem segue Jesus, o Espírito Santo também mora naquele coração. E esse Espírito Santo, ele se expressa em talentos para o bem, em qualificações para a expansão ao reino de Deus. Esses dons, esses talentos que cada um daqui também tem, eles aparecem em forças diferentes. Eles aparecem também em maneiras diferentes. E Paulo quer deixar claro para a igreja na Roma e também para nós hoje que nós devemos usar aqueles dons, aqueles talentos que Deus deu para nós, que a gente deve usar aquilo para Deus. O versículo 9 diz: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mau, apagam-se ao que é bom. Paulo fala aqui do amor, da palavra amor. E a gente sabe que hoje em dia o amor tem um significado, às vezes não tão profundo, o que Paulo queria dizer aqui. Porque eu posso amar meu cachorro, minha esposa, meu time de futebol, mas a palavra eu mesmo. Mas o Paulo usa aqui a palavra de grego agape. Essa palavra, para entender melhor, fala que Deus é amor. Deus vive esse amor. Esse amor não se mostra no cumprimento dos meus desejos, mas em dar o que eu preciso mesmo. Agape é a forma mais íntima do amor. Amor sem limites. Esse amor vai além dos queridos. Esse amor também alcança meu inimigo. E alcança também aqueles que não são amáveis. Agape não despreza a simpatia, mas ela continua além. Agape é o amor que ama, porque o outro precisa esse amor. Agape é a decisão de amar. E não depende dos sentimentos. Tem algo a ver com superação. O amor inimigo é uma vitória sobre todos os nossos instintos e inclinações naturais. Agape é o poder de amar aqueles que eu não suporto. E agape é o único fundamento que a igreja precisa para viver. Sem esse amor de agape, a igreja fraquece, não consegue amar o próximo. Isso é melhor mostrado pelo exemplo de Jesus em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Esse amor também fala a verdade. Ela luta pela verdade, porque isso também significa amor. E o amor é o mais importante dos dons espirituais. Na carta de 1 Coríntios, a gente sabe, a gente lê, que todos os dons que existem, que Deus dá, sem o amor, não prestam. O amor é algo precioso e nunca deve faltar na vida, nunca deve faltar na igreja. E Paulo sabe como a carne também dele é fraca, que a carne quer desistir e quer andar o caminho mais rápido e mais fácil. Mas Paulo, ele experimentou sabendo que Deus ama ele. E sabendo que ele não pode fazer nada se Deus não está com ele. Para finalmente entender que ele e a gente dependemos do Senhor. Em versículo 11 a gente lê: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Paulo, ele encoraja e fortalece a igreja em Roma para permanecer fiel. Porque Deus, um Deus vivo, ele quer um relacionamento vivo conosco.
No casamento eu percebo isso, quando eu não cuido do meu casamento, quando eu não quero levantar cedo para arrumar a casa ou cuidar das minhas filhas, aí eu percebo que está andando uma coisa meio difícil. Assim, nós temos que cuidar nosso relacionamento com Deus. E aí parece uma palavra que parece com preguiça, que é uma preguiça errada, mas eu achei uma palavra que descreve essa palavra melhor, a inercia. Inercia, você consegue entender? É uma coisa ruim, uma coisa que deixa nosso corpo fraco, ou seja, nosso corpo humano, ele aceita a nossa preguiça, a inercia, ele gosta de andar um caminho leve. Mas isso não é bom. Por quê? Quando a gente quebra a nossa perna, um exemplo da medicina, porque também sou da área de enfermeiro, quando a gente quebra uma perna, a gente tem um curativo na perna para algumas semanas, a gente não pode mexer nossa perna, a gente sabe e sente depois que o curativo seja tirado, que essa perna fica meio magro, mais magro que a outra perna, porque a gente não podia usar aqueles músculos. E a inercia, aquela preguiça, deixa enfraquecer nossos músculos por dentro. E o nosso inimigo, ele ama usar aquela preguiça, aquela inercia, para a gente seja mais fraco, que nossos músculos por dentro estão mais fraco cada dia, que a gente perda a vontade de orar, de ir na igreja, de louvar Deus, de ler a Bíblia. Um ferramenta do inimigo para deixar a gente mais fraco que acredita em Deus. Mas o Paulo fala aqui uma coisa, que o bom oposto ao ferramenta para vencer aquela preguiça. Seja fervoroso, tenha um fogo no coração. A gente tem que queimar para Deus. Como eu posso explicar isso para vocês melhor? Eu acho aqui tem um pastor palmeirense, um corintiano também, ou também um São Paulino. Quando você torce para um time de futebol, você tem um fogo no coração que você quer fazer tudo que esse time vai ganhar. Você quer gritar que você é mais gritoso que os outros fanáticos. Você quer aparecer. Esse fogo a gente temos que ter para entender, estamos ligados com Deus, que Ele está morando no meu coração. Nós temos que manter esse fogo vivo no nosso coração, alimentar esse fogo que Deus usa no nosso coração. E quando a gente consegue prestar atenção do nosso fogo dentro, íntimo, nossa vida brilha, porque o Espírito Santo está dentro de nós e brilha para as pessoas que não conhecem a gente. Eles percebem uma coisa que é diferente, mesmo que a gente não fala ainda, mas eles percebem que Deus está conosco, mesmo que eles não entendem que ainda é Deus, mas Deus está usando a gente. Mas eu sei quais fatores deixam esse fogo do meu coração pequeno. Eu conheço os fatores da minha vida que deixam meu relacionamento com Deus bem fraco. Como os cristãos lá em Roma, eles viveram bem uma cidade multicultural, uma cidade que tinha tudo. E quando falta o conhecimento sobre Deus, ou seja, quando não cai a sabedoria no coração, a gente dá fraco. E nosso coração, nossa fé é fraco. A sabedoria sobre Deus tem que cair, tem que descer no nosso coração, para nós podermos andar com Deus. O segundo ponto é, Deus constrói a igreja conosco. Deus quer usar você para construir a igreja dele. E Paulo lembra aos Romanos, em versículo 12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Nós temos que entender que nossa esperança é no céu, que Deus ama nós, que a eternidade a gente vai viver no céu junto com Ele.
E mesmo sofrimento, tristeza e a morte podem fazer parte de uma vida cristã. Mas Deus usa aquilo para nós também podermos crescer junto com Ele. Ele está sempre conosco, também nos caminhos mais difíceis. E no sofrimento a gente entende, infelizmente, melhor o que Deus quer falar mesmo para nós. Quando tudo está bem, tudo está andando fácil, sinceramente, nosso coração não está muito aberto para entender a verdade da Bíblia. Mas nós estamos aqui para realmente ser útil para Deus, aqui na igreja e onde nós estivermos. E como vocês, querida igreja, vocês fazem parte também do nosso ministério na Alemanha, nós somos um corpo de Cristo. E sem a igreja aqui local, e sem a igreja na Alemanha, nós somos fracos. E nós queremos usar o que Deus colocou para nós, que nós podemos fazer parte no reino de Deus. E você sabe o que é a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe para o que Deus te chamou? Terceiro, Deus constrói a igreja conosco para salvar. Versículo 13. Compartilhem o que vocês têm como santos em suas necessidades, praticam a hospitalidade. Aqui, o Paulo é muito prático. O compartilhamento das suas necessidades é uma coisa prática que todo mundo na igreja consegue fazer. Além da oração, é necessária de uma ajuda prática. Paulo torna-se muito concreto e viável para todos, porque aqui a teologia se encontra novamente na dia das pessoas na igreja. Ajudam-se, mantêm-se juntos, praticam hospitalidade e sejam uma bênção. São coisas que todo crente deve fazer. E a gente deve participar do que a gente recebe de Deus para as pessoas que não têm aquilo. Isso é uma hospitalidade sem contar o que eu fiz para o meu irmão, porque Deus sabe o que eu faço para meu irmão. E Deus me mostrou isso exatamente, esse ponto prático, numa viagem missionária junto com o pastor Jonas, ano passado, que quando você viaja com ele, se vive cada coisa que Deus te ensina também, que eu convido você a participar junto com ele. É bem legal isso. Ele visitou a gente na nossa casa no sul da Alemanha e me perguntou, é longe o Berlim, a capital da Alemanha, da nossa casa para lá? Eu falei, uns 650 quilômetros, isso para um alemão é muito longe mesmo. Mas eu perguntei, por que, pastor, você quer para Berlim? Porque a gente não tinha tempo, a gente queria ir para a Alemanha de carro, uns 2.000 quilômetros ainda. Ele falou, não, eu queria visitar um irmão da igreja que está no hospital, está passando mal. Eu falei, não, claro que a gente vai lá, a gente vai orar com essa pessoa, abençoar a família. E no caminho para lá não tinha nenhum trânsito parado, não tinha nada. E na Alemanha é muito comum, como um país bem pequeno, tem muito caminhão na rua, sempre tem trânsito parado, um saco viajar lá às vezes. Mas Deus abriu mesmo os caminhos para a gente. Ele mandou os anjos para livrar a autopista, para entender, usa seu tempo que eu te dei, porque o tempo é uma coisa tão preciosa, tão importante. E abençoar aquela ovelha que está passando necessidade. Isso aprendo também muito dos brasileiros que eu amo, passar tempo com as pessoas que estão passando necessidades. Que às vezes o alemão tem dificuldades de usar o tempo que Deus deu para ele, para usar para a glória de Deus. Como o versículo 15 também diz, alegrem-se como os que se alegram, choram como os que choram. Fazem isso, meus irmãos. Isso mostra a verdadeira amor de Jesus. Compartilham da necessidade, compartilham a alegria, se alegram junto, choram junto. Isso é uma coisa tão gostosa. Quando meu pai faleceu 4 anos atrás, eu fui tão feliz que não fui sozinho nessa caminhada difícil. Chorar junto é uma coisa saudável, que às vezes nós temos que fazer. É um sinal para o mundo quando a igreja consegue andar
em paz, quando a igreja consegue andar junto e não vai falar uns mal dos outros, porque briga já existe tanto fora da igreja. Eles não querem ver que a igreja está se brigando, uma igreja contra outra igreja. Nós estamos juntos e nós estamos clamando o Evangelho do Senhor. A Alemanha está hoje passando uma dificuldade na fé, porque as igrejas estão se batalhando uma contra a outra, quem é melhor, quem é mais santo. Nós temos que ser testemunhas do amor de Jesus, do Evangelho claro. Isso é que o mundo que não conhece Deus precisa de hoje. E no último versículo 16, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Uma igreja forte quando os crentes estão firmes com o Senhor. Quando eles colocam a vida, quando o crente coloca a vida dele na mão do nosso Senhor Jesus Cristo e colocam Jesus sobre tudo. Então isso significa que o que Jesus fez por mim na cruz, isso tem que ter consequências na minha vida e na vida da igreja. Porque Deus é que constrói a igreja. Ele quer você e eu junto nisso, como os dons e talentos que Ele deu para nós. Talvez você se pergunte agora, mas como eu posso servir a Deus? Só você, Sebastião e Fabiana, vocês são escolhidos para trabalhar na missão. Irmãos, todos nós somos missionários. E as suas lutas também são nossas lutas. Nós disponibilizamos e servir a Deus integralmente. E as lutas se aplicam a esse texto e viver na palavra dia a dia. Mas nós aprendemos que nós temos que cuidar nosso fogo da nossa vida. Viver um amor verdadeiro, luta no coração que às vezes quer perder esse fogo. E não desistir nos tempos de sofrimento. E não desprezar a oração. Assim nós poderemos juntos fazer o que Deus quer fazer com a gente. E fazer parte como a igreja de Cristo. Aqui nessa terra. Concentramos-nos na eternidade e aceitamos uns aos outros como Cristo aceitou todos nós. Como a consequência do que podemos também cometer erros. Mas nós temos que levantar de novo, perdoar uns aos outros, porque nosso Senhor Jesus Cristo está junto. Então Deus capacita você na obra que Ele escolheu você. Para junto nós podemos fazer a obra do Senhor, para Deus e para a glória do Senhor. Amém. Vou fazer ainda uma oração. Nosso Deus, nosso querido, eu te agradeço, Pai. Para essa igreja linda, eu te agradeço que você ama todo mundo, que você realmente é o Pai que tem um amor que a gente às vezes não consegue entender, um amor sobrando, e você gosta de ver que todos que amam você também entendem o que você tem preparado para Ele mesmo, Pai. Usa todos aqui, Pai, e mostra claramente sua vontade, Pai, na vida de cada um aqui. E obrigado, Pai, que você é fiel e você está conosco. Em nome de Jesus, amém. Eu convido meus irmãos, os presbíteros que estão presentes, por favor, subam, os pastores também. Nós vamos fazer aqui essa oração de envio, devolvendo esses irmãos para o campo, ministério novo, já com aprovação da PMT. Eles vão ficar um tempo ainda na base, na Alemanha, depois vão estar indo para essa região. A comissão missionária da igreja também, por favor, pode subir. Atos capítulo 13. A ideia missionária já havia tomado conta da igreja primitiva. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres.
Barnabé, Simeão, por sobrenome de Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Estão jejuando, então jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Lá na frente, Paulo já tinha trabalhado com Silas, agora ele está trabalhando com Timóteo, que foi com ele, e já assumiu o pastorado da igreja de Éfeso, viveu lutas ali, e Paulo cobra dele, escrevendo uma carta chamada pastoral, e vai dizer o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus chama, Deus capacita, Deus insiste com o nosso coração para aprendermos com Ele. Deus cobra o apego às Escrituras e Deus cobra também coragem para exercer o chamado missionário, realizando o ensino, e muitas vezes repreendendo, corrigindo, educando na justiça, mostrando o que significa certo e errado, enfim, vivendo a obra de Deus de forma perfeita e habilitado para essa boa obra. E para os dois, eu leio o texto que Paulo escreve para Timóteo no capítulo 4. Que texto pesado, mas ele vai dizer: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, aqui pode colocar de um missionário, de um vocacionado, de um chamado por Deus, cumpre cabalmente esse ministério que Deus coloca sobre a vida de vocês. Que Deus possa continuar sustentando os irmãos nesse campo missionário. A vida do Sebastião e da Fabiana é uma vida que já deu certo, é um trabalho que já deu certo. Muitas vidas já foram alcançadas. Eu pude ver ali visivelmente gente que simplesmente a graça mudou o brilho dos olhos, o sorriso, o apego, e trouxe amor ao coração por eles. É graça de Deus trabalhando. Que Deus continue usando vocês onde Ele colocar, para a sua bendita glória. Eu conclamo a igreja que ore por eles todo dia. Eles precisam de oração, de suporte. Ore pelos missionários que estão lotados nos campos. Nós não sabemos, meus irmãos, as lutas que eles vão viver, mas que Deus continue sustentando ricamente a vida deles para a glória do Senhor. Nós vamos orar nesse momento, fazer essa oração de envio. Eu convido vocês para ajoelhar. Eu peço pelo menos 2 ou 3 irmãos do Conselho Missionário que ajoelhem com eles, dizendo: nós estamos juntos com vocês. Os irmãos que fazem parte do Conselho Missionário, se ajoelhem com eles, cerquem a vida deles. Eu queria que alguém tirasse uma foto ou filmasse isso
Eu quero que isso aí seja citado. Pode colocar a mão nos ombros deles aí. Vou pedir o pastor Nilton para orar, depois eu estarei orando. E o conselho estenda as mãos. Nesse momento nós estamos aqui também, incluindo no hall de membro da nossa igreja, o Sebastião. Sebastião é pastor. Ele precisa de uma igreja que o apoie, que o abrace. Ele simplesmente está sendo, enfim, engajado aqui também na filiação da nossa igreja. E já é missionário nosso aí há vários anos, glória a Deus. Nós vamos orar, fazendo essa oração de envio nesse momento. Que Deus possa sustentá-los, como fez até hoje. Em nome de Jesus, oremos. Convido a igreja também a estender as mãos e abençoar a vida dos irmãos. Vamos colocar em pé. Oremos. Santo e maravilhoso Deus, aqui estamos nós, assim como o Senhor nos ensinou, ó Pai, em Atos dos Apóstolos, onde pareceu bem ao Senhor e ao Espírito Santo, para enviar, ó Pai, os teus servos para o campo missionário. Hoje estamos aqui, ó Pai, que porque pareceu bem ao Senhor, ao Espírito Santo, e nós como igreja, enviamos teus servos, ó Pai, como mártires, como testemunhas vivas do teu evangelho, para serem, ó Pai, luz no meio das trevas, ser sal, ó Pai, trazendo gosto ao desgosto daquelas pessoas, que eles encontram sentido na vida, ó Pai, através da instrumentalidade dos teus servos. Que o Senhor seja a boca, ó Pai, que eles sejam boca do Senhor, ó Pai, para que possam ouvir do teu evangelho e se converter e se render a Ti. Por isso, ó Santíssimo Deus, cerque eles com a Tua graça, com o Teu amor, ó Pai, que o Senhor esteja fortalecendo a vida deles, livrando eles, ó Pai, dos dardos inflamados do inimigo, que eles possam embraçar o escudo da fé, ó Pai, para apagar, ó Santíssimo Deus, esses dardos do inimigo. Ó Pai, em nome de Jesus, fortaleça a fé, fortaleça o amor para com o Senhor, abençoe o casamento deles também, ó Pai, que o Senhor esteja amarrando com cordas de amor esse casal, que esse amor cresça mais e mais para a glória do Teu nome. Abençoe essas meninas, abençoe suas filhas, que elas sejam, ó Pai, o canal de bênção para muitas outras crianças, que elas sejam guardadas por Ti, ó Pai, e sejam também profetas do Senhor, para anunciar o Teu evangelho, para falar do Teu amor, da Tua graça. Por isso, ó Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós abençoamos e enviamos, ó Pai, esses Teus filhos para o campo missionário. Em nome de Jesus oramos. Amém. A igreja continua em pé, todos podem ficar em pé. Nesse momento nós encerramos aqui, vamos impetrar a bênção. Queria só contar um fato, só para relembrar. Todos conhecem essa história. Ronaldo Lidório, quando vai para o campo, ele tem um guia com ele que anda com ele dezenas de quilômetros, charcos, lugares difíceis, e ele já não aguentava mais andar, ele não chegava naquela tribo que diziam ter, que era a tribo que ele queria começar a trabalhar. E ele conta num dos seus livros que chega um momento que não aguenta mais, está cansado, e o guia precisa voltar. O guia tinha outro trabalho para fazer, e o guia temporariamente o larga, sem chegar a lugar nenhum. E ele conta que ele deita numa pedra, porque a água pegava na canela, e ele consegue encontrar uma pedra pequena, e naquela pedra ele se joga, ele deita, ele ora, ele chora, ele já não sabe o que faz, ele pergunta para Deus, e ali ele passa a noite, orando, não choveu mais, e quando amanhece o dia, ele percebe uma cena que começa a marcar o seu ministério. Ele percebe uma revoada enorme, enorme, de garça, que praticamente faz uma nuvem sobre a cabeça dele, e aquela revoada de garça passa, e em seguida aterriza, e quando ela aterriza, ele sai atrás para saber, elas pousaram em alguma lagoa, algum lugar, e ele sai andando ali, e quando ele anda um pouquinho mais de 800 metros, ele avista a tribo Concomba,
chega ali, já tinha um pouco de conhecimento da língua, que já vinha estudando, e chega ali no meio do nada. Mas a frase que ele deixa no seu livro é a seguinte: naquele lugar onde o Espírito de Deus provocou a revoada dos pássaros, ele estava me dizendo: o caminho é por aqui, meu filho, eu estou com você. Hoje nós temos 60 igrejas nessa região onde Ronaldo Lidório pisou pela primeira vez há 15 anos atrás. Então, meus irmãos, a gente não sabe o que Deus vai fazer. Está indo para um lugar onde está tudo acabando. Que Deus possa criar ressurreições ali nesse país que é o país da reforma. É o país que mudou o mundo. É o país que um homem se levantou e disse: o justo viverá pela fé. E um homem corajosamente, ele conseguiu mudar em poucos anos a história de vários países. Que Deus sustente e abençoe esses irmãos. Eles precisam muito de oração. Nós precisamos da ajuda da igreja em oração, e que nós possamos abraçá-los e abençoá-los todo dia. Fiquem em contato com eles, recebam a benção.